Boa tarde, já é boa tarde já, né? Meio-dia. O pessoal tá com fome, já almoçou, já comeu? Não? Gente, não acredito, vocês vão assistir um debate antes do almoço. Mas vai ser muito legal, muito importante a gente poder compartilhar conhecimentos com vocês aqui na área de educação, e eu também estou bem feliz de participar. Meu nome é Thaís Itaque, eu sou repórter da Globo News, já estou lá mais ou menos uns 5 anos, e vim do Profissão Repórter, programa do Caco Barcelos, vocês devem conhecer, onde trabalhei 7 anos. Então aí eu tenho um chãozinho ainda curto na TV Globo, mas que tem me ensinado muito a ouvir, né, e a poder passar conhecimento através das reportagens. Vocês, não sei quem já veio para o Menos 30 Fest, conhece o que acontece nesse festival, que são luzes que são mostradas, né, de várias formas, e a gente vai falar nesse ano de como fazer, qual é a educação, qual é o futuro, né, como a gente faz para ter um futuro melhor em várias áreas, utilizando a tecnologia. São 50 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, eu imagino que deva ter gente aqui que já empreende, ou pessoas que querem empreender. A gente tem aí, a gente está passando por um momento revolucionário do nosso tempo, que é saber como a gente utiliza as tecnologias na nossa área, sem deixar de lado essa ligação humana, né? Sem deixar de lado que, assim, sem deixar a questão emocional mesmo, né? De nos relacionarmos, seja num ambiente mais pessoal, como num ambiente profissional que vá fazer com que a gente dá passos à frente. E muito importante hoje a gente falar de educação, a gente vai falar de algumas problemáticas, mas a gente vai andar, a gente vai mostrar o que pode ser feito, o que está sendo feito e o que está trazendo resultado. Eu acho que é muito importante a gente começar a mostrar resultado. E é possível, saber que é possível a gente evoluir em diversas áreas. Então, para isso, hoje eu vou chamar aqui na nossa mesa de debate pessoas extremamente especiais da área de educação. Por favor, Ana Penido, é diretora do Instituto Inspirare, que tem a missão de inspirar inovações para melhorar a educação brasileira e é responsável pelo site Porvir. Por favor, uma salva de palmas para a Ana. Fique à vontade, onde você quiser sentar. Nelson Preto, que é professor titular e ativista, ele fala com muita força do ativismo, da Faculdade de Educação da Universidade na Bahia. Fiquem à vontade. Guilherme Sintra, sócio do Gera Venture e diretor do Collegium, rede de escolas da Eleva Educação. Uma salva de palmas. E uma professora, Débora Garofalo, professora de Tecnologias da Rede Pública de Ensino de São Paulo, colunista de Tecnologias do site Revista Nova Escola. Por favor. Tenha vontade, a gente pode sentar aqui. Bom, eu acho muito bacana a gente começar aqui esse debate falando um pouco de o porquê que a gente precisa começar a mexer agora, né, na educação. A questão da continuidade de políticas, né, públicas na área de ensino, ela é um problema no Brasil. E eu queria poder provocar um pouco vocês com uma reportagem, trazendo um pouco da nossa história recente, da questão da gente ouvir os alunos, de a gente ouvir os estudantes, o que eles precisam. Então, por favor, vamos colocar a reportagem aí. Eu fiz em Curitiba, foi em 2016, onde 850 escolas foram ocupadas, e eu estive em uma das escolas, na região de São José dos Pinhais, ali pertinho de Curitiba, onde um grupo de estudantes que não fazia parte de nenhum movimento estudantil, eles resolveram ocupar a escola. Eu fiquei 2 dias lá dentro, e aí a gente acompanhou uma reintegração de posse. Por favor. Avante, 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 juventude!
manifestação, desse tipo de manifestação, dos alunos ocuparem a escola, a, por exemplo, saírem às ruas, se manifestando? As duas têm sua importância, as duas são importantes, tem que se fazer as duas. A diferença é que quando você sai pra rua, você tá ali um domingo à tarde, uma segunda-feira à noite, você tá ali, né? Fez barulho ali naquela hora. A ocupação é algo mais intenso. Também é algo mais difícil de se realizar, é algo que a gente se cansa muito mais. E é algo que causa mais impacto, que as pessoas prestam mais atenção. Você chamou a atenção? Nós chamamos atenção. Durante uma semana, nossa equipe ficou em Curitiba para acompanhar a situação das ocupações nas escolas, que ficaram sem aulas por mais de um mês. Carol, puxa a grita de guerra. Eles estão discutindo com a mulher. A gente vai sair rapidinho para falar com essa mãe de uma aluna que estuda nessa escola e ela está contra a ocupação e está discutindo aqui com os alunos. Ela é a favor dos alunos, todo mundo reivindicar. Só não é a favor de ficar sem aula. Entendeu? É só isso. É só isso. Ficamos 2 dias em uma das escolas ocupadas. Estávamos lá no momento em que a polícia entrou para cumprir a decisão da justiça de reintegração de posse. Tem 2 carros da PM parados ali na esquina. Se eles resistirem, a ordem da juíza, tá? É que eles sejam conduzidos ao conselho tutelar para que sejam responsabilizados os pais desses adolescentes que estão descumprindo a ordem judicial. O que é dele ser responsabilizado com uma multa de até 19.400 porque estão lutando pelos seus direitos? Isso é ridículo! Mas ela não fala porque passou na cabeça. A exibição dessa reportagem agora no começo, gente, eu sei que é um pouquinho emocionante, a Ana. Mas assim, milhares de estudantes foram... A gente ouviu esses estudantes, então assim, a gente precisa ouvir, né? Então a Ana Penido, que tem muita experiência, que todos na área de educação, eu gostaria, por favor, que você começasse falando com a gente. Seu instituto inspira, né? E essas pessoinhas aí, elas têm muita vontade de aprender, muita. Como elas podem contar com as instituições, com a educação, com os professores, com os gestores, com as políticas públicas, a terem inspiração. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse contexto que a gente está vivendo hoje e caminhasse um pouquinho para ser uma solução. Primeiro eu queria dizer por que essa reportagem me emociona. Porque é muito bonito ver os estudantes sonhando com uma educação que faça sentido para eles, né? Que os motive, que os engaje, que realmente os prepare para a vida contemporânea. Então, ver estudantes defendendo a educação, ainda que do jeito muitas vezes atabalhoado, porque às vezes eles querem dialogar, mas como não encontram canais, né? Quase como aquela calha que vai se entupindo e de repente explode e sai a manifestação do jeito que pode ser, né? Que é permitido ali mesmo na contravenção. Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo é de prestar atenção no que eles estão falando, prestar atenção ao que eles estão dizendo, às vezes até com a indisciplina, a evasão, né, a violência, porque eles estão o tempo inteiro contando pra gente do que eles gostam, do que eles não gostam, do que faz sentido, do que não faz sentido, de quais que são as aspirações deles em relação à escola, né, falando aqui bem de escola. E o que a gente percebe, assim, que hoje há uma confusão muito grande na sociedade sobre o que seria uma escola boa, uma escola que realmente é uma escola relevante para uma sociedade. Você tem uma parte da sociedade que acha que escola boa é a escola que disciplina,
né? Daí a opção por, às vezes, o método militar. Tem gente na sociedade que acha que a escola boa é a escola que prepara para o vestibular, então a gente vai ali intensificando a coisa da memorização dos conteúdos ou das regras e formas para você passar nos exames. Mas já tem um grande contingente aí dos próprios alunos que está querendo outra coisa da escola, né? Uma escola que não gere esse nível, por exemplo, de ansiedade que está acontecendo entre os alunos. Mesmo alunos das boas escolas nos outros campos, né, disciplinadas, que preparam para o vestibular, os meninos estão com um nível de ansiedade que eu tenho relatos de pessoas, por exemplo, de escolas particulares, que o pessoal fala no ensino médio, metade da turma, um terço, está tomando remédio. Então, assim, os meninos estão infelizes. E estão sem propósito, porque não é uma escola que estimula que eles encontrem os sonhos não só para a educação presente, mas porque eles vão fazer da vida deles. Então, vai passar no vestibular e daí, cara pálida, né? Que eu faço com isso? Porque às vezes eu estou passando numa coisa que eu nem vejo significado, porque alguém quis, porque achei que era interessante, ou sei lá, né? Eu não tenho um projeto de vida mesmo. Então, assim, a gente pensar numa escola do futuro significa a gente pensar nesse jovem do presente, que já nasceu no século XXI, nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem do presente, já nasceram no século XXI, já tem formas de comportamento, as maneiras deles aprenderem são diferentes. Então, a gente vê nas pesquisas, né? Nas pesquisas mostram que pouquíssimos professores e escolas permitem o uso do celular, mas que 75%, 80% dos alunos aprendem usando o celular. Então, há uma desconexão tão profunda já com esse adolescente do presente, que a gente tem que trazer essa escola de um passado remoto para chegar neles. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar no que esses meninos vão encontrar lá na frente. A gente vai formá-los para eles serem as lideranças, os cidadãos, né, as pessoas que vão transitar pelo mundo do futuro. E aí a gente se pergunta, quais são os desafios? É tão incerto, a gente tem tão poucas informações mais balizadas do que será o futuro, quais serão as profissões, quais serão os desafios políticos, ambientais, sociais, culturais, mas a gente tem muitas pistas. E a gente não pode deixar de olhar para esses desafios do futuro ao pensar na formação de quem está hoje nas escolas. E essa conexão também a gente não fez ainda. Eu não vou me alongar tanto nessa primeira fala, mas eu gostaria que nessa conversa a gente pudesse explorar um pouco isso. Quais são esses desafios em todos esses campos, né? E como que a escola pode responder a esses desafios, tanto em termos de currículo, quanto em termos de práticas, de atividades pedagógicas que cria, de capacidades que desenvolve nesses alunos para eles darem conta de tudo isso que terão pela frente, né? Então, vou só ficar com essas primeiras provocações, mas depois tem muito mais aí para a gente conversar. Muito obrigada pela sua primeira fala, Ana. Eu gostaria de passar para o Nelson Preto, para pegar esse desafio aí que a Ana soltou e como é que a gente começa agora? O que faz dentro dessa escola, seja ela pública, seja ela particular? Eu queria também fazer uma observação, que quem quiser fazer perguntas, vocês fiquem à vontade em participar. A Tati e a Karen vão passar por vocês aí para enviar um papelzinho para vocês colocarem a pergunta, a gente colocar aqui para os debatedores, tá bom? Nelson, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem está na mesa. Vocês viram que a gente já deixou o lugar na centro para uma professora de ensino básico, né? Então, essa é a questão fundamental e começa por aí. A pergunta central, o mote de todo o evento aqui, é como é que se faz o futuro, né? A gente faz o futuro essencialmente quando a gente vive plenamente o presente, né? E estuda o passado. Então, essa é a questão fundamental. Quer dizer, estudar o passado para que a gente, não é uma questão de não repetir ou repetir, mas para a gente aprender com o passado, aprender com os outros, e a partir daí viver o presente e construir o futuro. Porque o futuro não vai ser construído por nós, professores, ensinando a essa meninada qual é o futuro que eles vão viver. O futuro vai ser o que eles construírem
quando eles estiverem lá no futuro, que vai ser o presente deles. E não tem dúvida, a função da escola é rebeldia. A função da escola não é acomodar. Não se preocupe que depois, quando você começar a montar seus empreendedorismos, suas startups, você vai se acomodar no mercado. O mercado do trabalho, o mundo do trabalho vai lhe acomodar. Então a escola tem a função essencial de promover a rebeldia. Por isso que a escola, em muitas vezes, entra com um certo confronto com as famílias. E é por isso que a gente não pode concordar com homeschooling, com formação em casa. Mas isso é uma notinha de pé de página. Então, quer dizer, a ideia de que a escola é o espaço da convivência do diferente, dos diferentes. Então, quando a gente fala de construir a escola do futuro, todo mundo fica pensando em políticas nacionais, igualitárias, tudo. Não. A gente trabalha lá na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia com a ideia de que o que a gente precisa são educações. Ou seja, nós temos em cada cantinho desse país uma professora, um professor, uma aluna, um aluno criando coisas. Mas não na perspectiva de empreendedorismo que dominou a sociedade contemporânea, que é quase sinônimo de individualismo. Ou seja, se vire, porque nós não vamos, que seria o civilismo, né? Se vire porque não tem lei trabalhista, não tem garantia trabalhista, não tem emprego. Na mesa anterior aqui, falava sobre a uberização, né? Que a gente fica achando bacana, porque a gente anda um pouquinho mais barato, mas ali não tem, ninguém é dono do negócio, nem é empregado de nada. É engraçado, né? Quer dizer, é uma nova categoria. Ele não é dono nem empregado. E aí, quando você entra nisso para pensar na escola e nas políticas públicas, as políticas públicas, para poder fortalecer isso que a Ana está colocando, tem que ser políticas que coloquem o professor como uma referência fundamental, intelectual e política. Política, sim, porque não existe educação sem formação política. Formação política é essencial, porque a política faz parte da formação da cidadania, inclusive a política partidária. Não estamos falando dela, mas inclusive ela pode ser jogada no lixo, porque afinal de contas a democracia representativa precisa disso, senão seria uma democracia direta. Então, quando eu falo na política, eu quero dizer exatamente isso, quer dizer, como é que nós vamos construir esse futuro? Com políticas públicas que fortaleçam as professoras e os professores enquanto lideranças intelectuais e políticas. Se a gente pensa lá no passado, a gente via, e vou falar na professora, porque é a grande maioria, né, a professora como sendo uma grande referência na sua comunidade, né? Ela era muito respeitada. E hoje, com esta política, o que está acontecendo aí é política, certo? O que nós estamos vendo é a desvalorização e o desrespeito completo do professor. Como esse professor vai poder ser um provocador, que é a função do professor? A função do professor é provocar, porque hoje, então, com esses aparelhinhos em que as informações estão todas disponíveis para circulando, se não tiver um provocador, a pessoa vai acreditar no que lê. E aí dá no que deu. Nelson, muito obrigada. Abriu aí uma outra questão que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que não é nada polêmica, que é a escola sem partido. Daqui a pouquinho. Se pegar. A gente vai dar a voz ao Guilherme e à Débora também. Depois eu já faço a sua pergunta, Antônio, tá? Antônio Sanini. Guilherme, vamos pegar essa coisa da tecnologia. A gente conversou um pouquinho antes, você me falou uma coisa, tecnologia que humaniza. Eu falei, nossa gente, existe isso? Né? Porque a gente só reclama que cada vez mais a gente está longe, quando a gente está dentro de uma tecnologia, de uma rede, a gente não está mais com conexão humanitária ali. Mas a gente sabe que a tecnologia ela está presente em todas as áreas e que a gente precisa pensar nesse equilíbrio, na questão da educação. Conta um pouquinho do seu trabalho. Você tem uma rede de escolas em mais de 5 estados aí brasileiros e que você trabalha muito fortemente com a tecnologia. Me fala como é possível essa tecnologia que humaniza, por favor. Perfeito. Primeiro, obrigado. Acho que é maravilhoso estar aqui.
inclusive como setor privado, porque eu acho que muitas vezes a gente começa a enfrentar alguns dos dilemas de uma forma um pouco diferente, né? Se no setor público se vota ao longo de 4 anos, no setor privado se vota imediatamente com dinheiro. E aí isso pressiona a gente muito rápido, e eu acho que a troca que a gente tem que ter é uma troca também de entender algumas tendências que acontecem, inclusive nesse público que tem acesso ao mercado privado, que vai, no nosso caso, de classe C até classe A. Tem alunos, inclusive, que estão na dúvida entre o sistema público e o privado, pagam um pouquinho a mais por desacreditar do sistema público, quando, na verdade, o que eu sempre falo é que se eu quero procurar benchmark no Brasil, onde eu vou procurar é no setor público. Tá? Isso é uma coisa, para mim, muito forte. Os desafios enfrentados nos setores públicos ensinam a gente ao que, de fato, é gestão escolar, num contexto diferente, mas é onde eu vou aprender, onde eu vou buscar as boas práticas. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, se a tecnologia a gente, às vezes, tenta, né, por uma questão que eu sempre discuto como uma questão, no mínimo, intergeracional, eu concordo muito com o Nelson, que o lugar da escola é um lugar de rebeldia, necessariamente, mas existe um conflito intergeracional gigante. Você tem, no mínimo, 2 gerações, se você simplificar muito o contexto. E 2 gerações que vão discutir de uma forma a entender como é que você está se relacionando, né, com o jovem, se relacionando com pessoas mais velhas, de diferentes matizes de pensamento, e como é que a gente vai junto construir alguma coisa. Só que muitas vezes nós, mais velhos, tentamos impor algumas visões e gera o que gerou, como o Nelson muito bem falou, né? E aí, nesse contexto, a tecnologia já está nas escolas, independente da gente querer. Uma das ferramentas mais disruptivas que existem para uma escola, positiva ou negativamente, é o WhatsApp. No mundo de escola, onde o WhatsApp entra nessa vertente, não existe você não pensar em entender que o mecanismo que leva as pessoas a conviverem em rede já está existindo. E nas escolas, eu não sei, né, eu até queria ouvir depois um pouquinho do setor público, se isso é um desafio também, mas a informação é tão rápida passada na rede de comunidades locais que você não tem nem como se posicionar antes das decisões e das visões estarem já pré-estabelecidas. E para isso, a gente tem que ser humano com o uso de tecnologia. Porque você tem que se antecipar a esse ponto. E a única forma de você se antecipar a esse ponto é aproximar a humanidade da escola. As escolas têm uma tendência, por esse desafio intergeracional ser muito difícil de gerir, a afastar as famílias e a afastar os alunos. A falar, eu sei o que é o certo e o que é o errado, e, portanto, eu vou posicionar dessa forma. E, olha, fica aí fora, só que isso não existe mais. O que é certo e errado está sendo discutido o tempo todo, sempre teve, e cada vez mais rápido. Então, quando eu falo isso, por que a tecnologia tem que ser mais humana, né? Então, imagina que nas escolas a gente tem uma visão de que o bom educador, e ainda é, mas o bom educador é quem consegue decorar detalhes sobre a vida de cada aluno, cada interior, cada família e como é que isso funciona. Isso é maravilhoso, isso não tem que ser perdido. Mas a grande realidade é que nós somos humanos, nós não guardamos na nossa cabeça todos os detalhes das informações. Então, o que a gente tem construído dentro de tecnologia? Como é que você consegue, quando for se deparar com um aluno, ter uma leitura simples e sabendo que é simples, em 2 minutos, sobre qual é a história de vida daquele aluno na sua instituição? Como é que você consegue ver como é que ele se relacionou? E para isso, por exemplo, a gente desenvolveu alguns algoritmos que permitem a gente entender qual aluno que está propenso a evadir. E aí são mais de 30 fatores que nenhum ser humano é capaz de interpretar, que mostram como esse aluno está propenso a evadir, não com o sentido de estigmatizar, isso é muito importante. Todas as discussões tecnológicas têm que passar por um contexto ético do que você está fazendo. Porque o algoritmo tem um risco gigante de estigmatizar essa pessoa. Mas como a gente consegue interpretar isso e atender quem está precisando de ajuda? Porque o que eu sempre falo, uma vez eu cheguei para os meus educadores, né, na minha escola, e aí era uma escola de 1000 alunos, eu era diretor dessa escola, e aí eu cheguei para eles e provoquei eles porque a gente precisava falar com esses seres humanos que estão lá. Precisava ouvir eles. E era uma escola que a coordenação, o aluno entrava e ele tinha que entrar numa portinha e botar a cabeça na coordenação. E a coordenação queria que fosse assim, porque os alunos ficavam entrando o tempo todo na coordenação. Os alunos queriam, porque eles eram carentes da nossa atenção e das famílias. Quanto mais carência eles têm, mais eles querem conviver com a gente. E aí o que a gente fez? Primeira coisa, zero tecnológica, a gente quebrou a parede. O aluno tem que entrar e ser visto. Não importa. Ah, ele vai acabar com nossa privacidade. Cara, escola não tem privacidade, escola é convívio. Primeira coisa que a gente fez foi quebrar as paredes. Segunda coisa que a gente fez foi, eu cheguei para os meus educadores e falei, olha, vamos fazer uma continha aqui. Vocês precisam atender esses 1000 alunos em 1 mês e meio. Eles falam para mim, você está maluco? Para que eu vou atender 1000 alunos em 1 mês e meio? Não vou atender nada dele. Eu falei, não, vocês vão atender 1000 alunos. O que eu queria, na verdade, era só criar um aprendizado sobre esses alunos inicial e mostrar para eles uma campanha de, ó, quebramos uma parede, você tem que vir falar com a gente. É só isso. Nesse elemento que eu perguntei
perguntei para eles foi o seguinte, na época eu tinha 10 pessoas que trabalhavam nessa coordenação. Quantas pessoas aqui, quantos desses alunos, a gente gasta mais de 10 minutos por semana dessas 10 pessoas, recurso de tempo, que é um recurso escasso, né? Falando com ele, olhando no olho dele. Aí uma pessoa levantou, não, 80. Eu falei, aí os outros, não, 80 não, no máximo 20. Eu falei, não, vamos ver se seja 80. Aí eu botei no quadro, né, professor de matemática, 80 sobre 1000, cortei 0, 8%. Eu falei, ah, tá bom. Então você está dizendo 8% dos alunos. E os outros 92%? E aí eles olharam para mim e falaram, estão invisíveis. Eles falaram, não fui eu. Eu falei, sim, eles estão invisíveis. E esses são os alunos que muitas vezes a gente está focado no aluno muito bom ou muito ruim, né? E se não está focado no resto, que muitas vezes ele está num momento da vida dele em que a nota dele, que é só um elemento de comunicação, mas que a nota dele caiu, que o comportamento dele mudou, que a família está vivendo um momento de transição do 5º para o 6º ano que é super complexo, e ela não está entendendo isso, e o jovem está sofrendo, e sofrendo emocionalmente, como a Ana muito bem colocou, isso é uma realidade nas escolas privadas, a quantidade de aluno se dopando, pela pressão que a gente exerce sem refletir. E a gente não está vendo isso. E os algoritmos, as tecnologias permitem a gente ajudar o educador, que não é um super-homem, a ver isso rápido. Porque isso tem que ser visto rápido. Porque para o jovem, um ano de vida, para o jovem, um ano de vida onde ele perde a atenção da família, onde se afasta, porque é uma tendência natural, histórica, evolutiva, a gente sempre foi assim. Esse ano de vida onde a gente não olhou para ele, é chave para ele. Se que para a gente acha que não é, porque a nossa vida já é um pouco mais estável, para esse jovem, se a gente estiver olhando rápido para ele, a gente pode perder um jovem. Suicídio é uma realidade, pessoal. Então, se a gente não está atento a detalhe, e o ser humano não consegue ver detalhes em uma escola com 1000 pessoas, imagina quantas famílias estão em torno disso, quantos seres humanos convivem, realidades familiares complexas, diferentes. A gente não é capaz, pessoal, de ver isso. Então, sim, tecnologia é uma ferramenta humanizadora. A tecnologia está para ficar. E a gente tem que se apropriar dela da forma correta. E se apropriar dela da forma correta envolve discussões éticas, envolve padrões, né, de análise, sim, mas que levam a gente a compreender o ser humano e sua individualidade. É isso que a gente tem que entender. Padrão serve para compreender o humano da individualidade. Porque é o momento que você vai olhar para esse jovem, a partir do momento do tempo que ele está vivendo, e chamar ele antes dele tomar uma decisão errada. E é isso que é importante. Guilherme, eu vou aproveitar aqui sua fala e depois também para introduzir a Débora. O Marcos Machado fez uma pergunta aqui: qual o papel da tecnologia na mudança do estudo focado unicamente em conteúdo para um focado em habilidades e competências? Eu acho que assim, você pode passar rapidamente por essa resposta e a gente dá a palavra para a Débora, que tem ela surfa, exatamente. Depois eu quero poder colocar, depois da sua fala, eu vou colocar a sua colega aqui uma reportagem muito bacana, que é como os professores conseguem fazer o uso dessa tecnologia, da tecnologia em disciplinas dentro da escola. Então a gente pode fazer essa fala com a Débora Garofalo, que é professora de tecnologias da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Me conta só um pouquinho que projeto você fez, eu fiquei apaixonada, queria conhecer melhor. Por favor, se apresenta para o pessoal aqui. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada aos meus colegas pelo carinho, né? Já que me colocaram aqui no centro hoje. Eu queria começar falando que escola não é uma ilha. Eu acho que de toda a minha formação docente, já são 13 anos de chão de escola pública, e eu nunca desisti da escola pública, a escola não é uma ilha. A gente não pode estar sozinho dentro da escola pública, né? Esse é o primeiro ponto. Ela está aberta, a escola tem que ser laica, ela tem que ser democrática. E já entendendo que o papel da tecnologia é um papel essencial e que ela não pode mais estar fora da escola, e que vale lembrar aqui que celular hoje é um meio tecnológico e muitas vezes o único existente para poder trabalhar, eu queria ensinar robótica para os meus alunos. Eu leciono numa comunidade muito carente aqui da cidade de São Paulo, uma comunidade que infelizmente está muito próxima do metrô, mas meus alunos não têm saneamento básico. Meus alunos residem em casas de madeiras. E eu, com um propósito, né, já transitando em diversas escolas, diversas áreas do conhecimento, queria trazer a aula de programação e a aula de robótica. E aí, olhando para a questão da comunidade, eu encontrei o lixo. Meus alunos faltavam na escola, em época
chuva, porque não tinham como ir, porque as casas eram alagadas. E aí eu propus para os meus alunos, a gente vai aprender robótica. Mas como, né, professor? A gente não tem material adequado para isso. A gente tem o lixo. Passados 3 anos de projeto, a gente tirou 1 tonelada de materiais recicláveis transformados em protótipos com sucata. E eu falo para eles, isso é orgulho. Vocês modificaram a vida de vocês estão modificando a vida de uma comunidade. Por quê? Porque eu sempre acreditei que a escola, ela não é só produtora de conhecimento. A escola, ela tem esse grande papel de também contribuir com a sociedade. E esses alunos estão fazendo isso. Já são 2.000 alunos impactados. A robótica hoje faz parte da vida dessas crianças. Ela transformou, humanizou também, né? Mas mais do que isso, eles puderam trabalhar questões que para eles eram invisíveis, como colaboração, empatia, o olhar para o outro, mas principalmente contribuir para a sua própria vida. Obrigada, Débora. Eu posso dividir uma reportagem com vocês agora, esse também de projetos, e eu já vou começar a fazer as perguntas. Tem várias, gente, pra vocês responderem muito boas. Eu fui para Brasília conhecer a história da Gina, que é uma professora que fez uso da tecnologia mais simples, com uma rede social. O que ela viu? Ela viu que as meninas estavam postando vídeos na internet, dançando funk, que elas não tinham referências dentro da comunidade ali, referências fortes. Então ela fez um projeto chamado Mulheres Inspiradoras. Depois a gente continua falando do seu para fazer esse paralelo com estar na escola, prestando atenção na família, fazendo com que esses alunos conheçam a própria família, porque essa professora descobriu que eles não conheciam as histórias das mães e das avós, das mulheres que estavam dentro da casa, o que elas passaram para conseguir sustentar esses filhos, esses netos, né? Você pode, por favor, colocar para a gente? A gente, como professor, tem o poder de olhar para uma criança e para um adolescente como talvez nenhum outro ser humano pode olhar. A professora Gina é famosa porque um dos projetos que criou em Ceilândia, no Distrito Federal, foi um dos mais premiados do Brasil. O projeto começa comigo mesma, percebendo que eu precisava mudar alguma coisa. Isso me adoecia porque eu queria ver sentido no que eu estava fazendo. Se eles não estavam se engajando, é porque eu não estava cumprindo o meu papel. Criei uma conta numa rede social para me aproximar deles, e aí passei a usar como ferramenta pedagógica. E numa certa situação eu percebi um vídeo produzido e postado por uma garota de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando. O vídeo tinha um teor erótico que me incomodou. Se elas estavam se inspirando naquele modelo de mulher, elas poderiam se inspirar em outras referências. Aí a gente propôs a leitura de 6 obras de autoria feminina, o estudo da biografia de 10 grandes mulheres, como Anne Frank, Malala, Cora Coralina, Maria da Penha. E numa etapa final, a gente pediu que eles pensassem na mulher inspiradora da vida deles. O projeto se espalhou por muitas escolas no Distrito Federal. A gente já calculou mais de 3.000 alunos nas 15 escolas. Agora a gente vai conhecer uma escola pública aqui em Taguatinga, que recebeu o projeto da professora Gina Vieira. É uma releitura do Menino de Engenho, uma obra clássica, né, do José Lins do Rego. Essa é a professora que apanha no Menino de Engenho. E tem a Clarice, que é a mãe, que é assassinada, né, que é vítima de que hoje a gente conhece do feminicídio. Falo sempre para a Gina que eu acho que o ganho do projeto dela e dele sempre estar cada vez chegando em lugares mais importantes é que ele trabalha com uma coisa que é primordial a todos, que é o afeto. Quando a gente consegue fazer tudo isso, né? Pensar, sentir, fazer, ajudar os nossos estudantes a irem para ação, abraçar grandes projetos de vida, aí a gente está fazendo uma educação de verdade.
essa é uma história que ela acabou reunindo essas mulheres e os meninos todos também, que acabaram dando um pouco mais de valor para o papel feminino dentro de casa, na escola também, utilizando aí alguns projetos de gravação de vídeos, também usando as redes sociais e tal. Eu vou aproveitar e já passar uma outra pergunta, porque tem muita pergunta aqui, gente, e eu percebi que muitas aqui falam dessa questão do ensino à distância, tá? A gente está falando de projetos aí que estão dentro da escola, e eu acho bacana a gente poder dividir essa opinião de se pode ter uma parte dele fora e dentro. Então aqui uma pergunta, qual é a opinião de vocês em relação à educação? É da Bruna. Em relação à educação à distância, desde o ensino fundamental, defendida pelo Jair Bolsonaro. E tem uma outra pergunta aqui para o Nelson, do Maurício, se eu fosse dar homeschooling para os meus filhos hoje, eu ocuparia o tempo dele com as ciências básicas de um jeito interessante, ativismo político, exploração de criatividade, etc. Tudo com cuidado de fazer sentido para eles, mostrando a beleza de assuntos geralmente traumatizantes como matemática e física. Por que não homeschooling se as escolas... por que as escolas não oferecem isso hoje? E tem uma outra também, que é a questão do ensino à distância. O que vocês acham dos 20% de ensino à distância para o ensino fundamental? Acho que a gente pode fazer um paralelo aí com projetos que estão dentro das escolas, empoderamento, como se trabalha isso dentro da escola e a questão da distância. Não sei se a Débora quer começar. Você trouxe um pouco da família também, mas não sei se isso existe na sua escola, se é possível, o que você acha? Bom, eu acho que primeiramente isso não é possível, tá? Eu estou olhando, claro, nesse primeiro momento, eu estou olhando como professora de chão de escola pública, uma professora que já circulou em várias periferias da cidade de São Paulo. Primeiro, porque ainda não existe uma democratização de acesso para que isso aconteça. Depois, que como bem o Guilherme falou, a escola é um lugar de convívio, né? É um lugar onde você convive e cria e transforma a pessoa. A partir do momento, então, que essas famílias elas não têm acesso, que muitos já não vão à escola, porque é difícil fazer essa integração ainda com a comunidade escola. A escola ainda está aprendendo a fazer esse percalço, não é algo fácil, não é simples, por uma série de fatores externos e fatores sociais. Então, a gente quando fala de ensino à distância para a educação básica, a gente está falando que é retroceder tudo até o momento que a gente conquistou. Isso porque a gente tem jovens lutando por uma escola melhor, jovens que ainda não têm um propósito de vida, e a escola, às vezes, é o único contato, tá? Que esse aluno tem para desabafar. Eu tiro isso por mim. Muitos dos meus alunos, eu sou professora de uma escola inteira, eu atendo hoje quase 800 alunos, em 2 períodos, e muitos dos meus alunos falam assim, professora, hoje eu voltei aqui porque eu não tenho família, eu não tenho onde ficar. Então, o professor, ele ainda também assume esse papel de, às vezes, ter o único parceiro daquele aluno. Então, acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais com carinho para essas questões e ver que a escola ela tem esse papel transformador, né? E que a gente não pode abandonar a escola. Outra coisa que eu queria comentar, e eu acho que ainda voltando para essa questão da integração da escola com a comunidade, é que a gente precisa cada vez mais apoiar a escola, né? A escola precisa aprender a abrir os seus portões e a sociedade precisa aprender a estar lá dentro dessa escola, a se construir esse papel junto, né? Eu me coloco na situação que eu não sou uma transmissora de conhecimento, eu sou uma mediadora. Hoje meu papel é esse. Eu estou ali para apoiar, para ser uma parceira e para transformar e dar sentido na vida desses alunos, que eles possam construir essa aprendizagem. E eu não acredito que essa aprendizagem, nos primeiros momentos da vida desses alunos, que são o ensino fundamental, faça sentido se for à distância. Ana, você, dentro do seu instituto, de que forma você coloca a tecnologia como inspiração? E existe algum tipo de projeto apoiado que utiliza a tecnologia para ensino à distância? Algum tipo de metodologia de ensino? Para falar de
tecnologia de maneira mais ampla, né? Se a gente entender que a tecnologia hoje perpassa todas as relações e dinâmicas sociais e humanas, a gente não pode privar os estudantes de terem acesso, e um acesso reflexivo, significativo, uma apropriação de fato dessa tecnologia como uma ferramenta importante para a vida deles, presente e futuro, né? Se a gente priva, a gente está ampliando todos os tipos de desigualdade. Então, a escola ser um espaço de acesso à tecnologia, ela está cumprindo sua missão de empoderar, de instrumentalizar e de formar essas pessoas para lidarem com a dinâmica que já é presente e que vai se intensificar no futuro, certamente. Como o Nelson fala, se a gente forma as pessoas com esse nível de ética, de reflexão e de criatividade, de flexibilidade, enfim, eles vão poder propor usos da tecnologia cada vez mais interessantes em todos os níveis, inclusive dentro da própria sala de aula. Aí, se a gente for pensar na tecnologia potencializando os processos de ensino-aprendizagem, tem 1000 possibilidades incríveis para a gente explorar. Agora, o que me dói? A gente fez uma pesquisa que a gente ouviu 132 mil estudantes sobre o que eles acham da escola que tem e o que eles sonham para a sua escola. E aí, quando a gente pergunta sobre o uso de tecnologia, todos, assim, eles querem tecnologia e não só no laboratório de informática, porque é parte da vida deles. Ele não pode deixar a vida lá fora e entrar num túnel do tempo, numa escola que já é totalmente desconectada. Mas, que é o que mais me comove, os alunos de escola privada, eles falaram, eu quero tecnologia para fazer robótica, para fazer programação, para fazer... E os meninos de escola pública dizem, eu quero tecnologia para fazer pesquisa na internet. É porque eles não querem robótica e tecnologia... É porque eles não conhecem. A gente rouba até o direito deles desejarem, porque eles não sabem que isso é possível. Então, quando a gente pede para um estudante que está numa escola muito precária, para ele sonhar com uma escola, as referências dele são tão restritas que muitas vezes eles não conseguem sonhar com algo que já existe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, isso posto, escola é espaço de convivência. A tecnologia é um meio ali para as pessoas criarem, para as pessoas refletirem, para as pessoas acessarem um conhecimento que não está naquela comunidade, está em outros lugares. Então, às vezes, uma educação à distância intermediada, o que poderia ser? Poxa, tem um aluno meu que no ensino médio quer aprender sobre alguma coisa que não tem nenhum professor aqui dentro da escola que possa ensinar. E eu posso criar uma conexão dessa pessoa com outros professores, com videoaulas, com uma série de coisas que eu não tenho, mas que eu sei que na internet tem. E eu posso ser um mediador desse processo, dele se apropriar de conhecimentos que não tem na escola através do uso de tecnologia. O bárbaro, maravilhoso. Então, ter um percentual, principalmente numa reforma de ensino médio, de você permitir um percentual bem, assim, que não comprometa nenhum dos processos mão na massa, que não comprometa nenhum dos processos relacionais. Então, o que eu quero dizer é, tudo pode ser bem utilizado se a gente tiver consciência do que é importante da gente oferecer para os alunos. Nessa fase aí do jovem, né? Mas com a criança, fundamental, acho que a gente tem que ter muito mais parcimônia, tá? Exatamente. Nelson e Guilherme, se vocês puderem também falar um pouco da posição de vocês, eu já lanço outras perguntas. Como trabalhar a questão ou consciência tecnológica na formação docente, né? E como que traz, por exemplo, isso que a Ana falou, né? De pegar uma parcela daquela aprendizagem e colocar, vamos fazer também uma aula pela internet, mas não atrapalhando ali exatamente. E para além dos trabalhos e pesquisas acadêmicas. Por favor. Muita coisa, né? Eu queria primeiro fazer uma observação que eu estava comentando aqui com o Guilherme. Quer dizer, eu fico super contente de ver um debate sobre educação, está cheio de gente, porque com tanta coisa aí acontecendo, eu fiquei dizendo assim, puxa vida, o de educação não vai ter ninguém, nós vamos ficar falando entre nós, né? Na hora do almoço, como o Thaís colocou. Então, isso é muito bacana.
né? E a quantidade de perguntas, porque eu estava no anterior, que era de um tema super importante, sobre carros, uberização, etc. e tal, e vi meia dúzia de perguntas. Isso aqui não para, o que mostra que esse tema é um tema que tem que ser debatido cotidianamente nos meios de comunicação, nos encontros dos cotidianos, nas associações de bairro, nos sindicatos, porque ele realmente é algo não só apaixonante, como necessário. Sobre educação à distância e homeschooling, eu vou ser muito direto na resposta. Eu discordo da possibilidade delas totalmente. E olha que eu sou um pesquisador do campo da tecnologia. E eu explico por quê. Primeiro, porque Ana já apontou o caminho dessa relação da tecnologia com a educação à distância, e isso em muitas escolas já está acontecendo. A gente pega as matérias feitas por vocês, jornalistas, e traz falas de outros profissionais para dentro da sala de aula. A gente grava com as famílias e traz para dentro da sala de aula. Olha o uso da tecnologia sendo feito. Nisso aí, ao mesmo tempo que eu estou trazendo a memória, a história e essas relações afetivas dessas meninas e desses meninos com suas famílias, eu estou resgatando o papel delas, mulheres, mas podia ser com homens também, enquanto construtores do futuro. Porque essas pessoas estão construindo o futuro, apesar das pessoas acharem que não, porque não frequentaram a universidade, porque estão morando em bairros com muitas dificuldades. Então, eu acho que esse é um ponto básico. No momento em que eu introduzo, do ponto de vista legal, no ensino básico, educação à distância, só tem uma palavra para explicar o que seria isso: desresponsabilização do Estado pelo fornecimento da educação pública de qualidade. Porque observem que, para um aluno de classe média, baixa, média alta, ter educação à distância, onde ele tem um quarto, banda larga em casa e computador, numa boa. Agora, imagina a grande parte da população, alguns dados apareceram aí na matéria, que não tem nem quarto, na verdade, não tem nem casa. Na verdade, nem casa, divide em um único cômodo. Esse espaço da escola pública é o espaço fundamental da formação da cidadania. E nós não podemos abrir mão disso. Essa que é a questão central. Um dado secundário, mas não secundário no sentido de importância, que para mim foi uma novidade nesse debate sobre homeschooling, é que muitas vezes a escola, e a colega Débora levantou claramente isso como um acolhimento, a possibilidade de ouvir o aluno, o espaço da professora e o espaço do professor da escola pública é o espaço, inclusive, da identificação de abuso sexual de crianças na escola. Então, você imagina uma família que tem problemas, que, tendo legalizado o homeschooling, mantém essas crianças prisioneiros dessas violências. E os dados, eu não me lembro deles de cabeça aqui, os dados apontavam um número razoável de casos de violência doméstica que foi identificado a partir do depoimento e do acolhimento de professoras e professores dessas crianças. Então, é de uma perversidade total esse tipo de questão. Fora os aspectos de que você já temos um problema das bolhas tecnológicas. Se depois der, a gente volta a falar. Você ainda vai deixar o menino nascer dentro de uma bolha familiar sem possibilidade de interagir com outros, quer dizer, é dramático. Rapidinho, para não deixar de comentar as perguntas, eu não vou citar nome mesmo, porque inclusive eu não consegui anotar, a questão de você ter um excesso de conteúdos é realmente problemático no ensino básico. Agora, quando a gente fala que tem excesso de conteúdos na linha da memorização, a gente não está querendo dizer que esses conteúdos eles vão ter que ir embora. Ao contrário, no momento em que eu vou trabalhar com a robótica, no momento em que eu vou trabalhar com a história das famílias, eu estou tendo história, eu estou tendo física, eu estou tendo matemática, eu estou tendo língua, eu estou tendo todos os conteúdos. Agora, conteúdos que não são encaixadinhos, encaixotadinhos, e a professora Débora colocou perfeitamente, para serem transmitidos para os alunos. Quer dizer, esse sistema faz com que os alunos nem sonhem com a escola. São conteúdos que fluem.
para o Guilherme e para a Débora. Vocês acreditam que os professores deveriam receber um conhecimento sobre empreendedorismo para inovar em sala de aula? Empreendedorismo não no sentido de ganhar dinheiro, mas sim sobre criar soluções e projetos. E como é possível escalar as experiências educacionais inovadoras se o governo que vem aí, diz aqui a pessoa não dá o nome, não prioriza nem a educação, nem o meio ambiente, nem o trabalhador? O pessoal quer que a gente, né, bote a cara a tapa. Mas eu acho que a ideia básica, pessoal, entrando um pouco na discussão, depois de um pouco, assim, honestamente, eu acho que a questão do governo que está aí é uma questão que a gente vai ter que ocupar nossos espaços e buscar, dentro das nossas convivências, a solução para a gente conseguir passar por alguns dos elementos que vão ser complexos. A gente já falou, tocou no tema de escola sem partido, tocou no tema, né, da propensa tirar a ideologia da escola a partir de um viés extremamente ideológico, que é uma complexidade enorme que a gente está vivendo, a falta de coerência, muitas vezes, do próprio discurso, né? E a gente vai ter como premissa básica conseguir mostrar dentro da nossa comunidade, e a minha preocupação maior do que o macro, muitas vezes, para quem vive na escola, é o micro, é o dia a dia. A gente estava falando um pouco aqui de como é que a gente alcança o público para falar sobre, olha, a gente entende a preocupação e a visão sobre ideologia, da família e da escola, e como é que a escola pode ser vista como doutrinando crianças e tal, mas eu já cheguei a ouvir, inclusive nesse tema de homeschooling, uma família falando: quem doutrina em casa sou eu, quem doutrina em casa sou eu. Essa é a fala. Então, assim, nesse elemento, eu acho que, de novo, o espaço de convivência, e daí, o espaço de convivência deve ser um espaço de convivência para a comunidade, incluindo famílias, porque o medo está para todo mundo. A gente vive um momento de medo generalizado que gera essa resistência, né, de você ter um espaço de convívio dentro da escola, por exemplo. E aí a dificuldade é como é que a gente transforma isso não só em política pública, mas se não em política pública, para quem está dentro da escola, num momento como a Gina, que é uma pessoa admirável, inspiradora, incrível, né? Quem tiver o prazer de conhecer a Gina, realmente, se você ouve ela falando, você tem vontade de chorar a cada momento que ela está falando, porque o que ela faz é absurdo. A Gina é uma pessoa que já está dando a resposta de como nós, que trabalhamos dentro de educação, podemos mostrar para quem está com medo de que a gente está junto no bar. Todo mundo quer ouvir as crianças, né? Só que as pessoas têm uma visão um pouco diferente do que é bem. Né? Você, como gestor de escola particular, né? Você tem ali na sua rede de ensino vários poderes aquisitivos, posso dizer assim? Pode. Como é que você incentiva o seu educador a aprender, né? Essa questão da gente valorizar o professor e a educação que ele tem também, o conhecimento que ele adquire em cursos, de que forma você faz isso com os educadores, e depois passar a bola para a Débora, para ela falar um pouquinho também. Você fez uma coisa que você não teve muito apoio do Estado para fazer, tipo, que dinheiro que eu vou pegar, sabe, da onde vai vir um dinheiro que possa ser investido dentro da minha escola. Então, só fazer uma jogadinha com vocês, essa coisa de você tem o dinheiro para fazer, como você faz e como você está batalhando para isso. Perfeito. A questão de empreendedorismo, de uso de tecnologia e educação do professor. Perfeito. Eu acho que em termos de gestão pública e privada existe uma diferença. Assim, eu acho que o privado a gente enfrenta, não estou de modo alguma vitimizando aqui não, tá? Mas até porque é culpa do setor privado muitas vezes. Mas a gente enfrenta muitas vezes um preconceito de que a gente quer de alguma forma olhar para o professor e demitir quem não está fazendo de acordo com o meu padrão. Então, vou dar um exemplo prático. A gente criou 4 anos atrás um programa que existe até hoje e está escalando, um programa que é uma cultura nova, que é um programa chamado Gravações e Feedbacks. É um programa que ele é voluntário e o professor ele pode se filmar, se ele desejar, tem uma ferramenta para isso, e ele pede feedback para coaches de diferentes áreas para ver como é que funciona, né? Porque a formação do professor, muitas vezes, a formação continuada, é uma formação em serviço. Tecnologia, então, nem se fala. Assim, a gente vai viver, a tecnologia está sempre aí. Então, você tem que se formar em serviço, muitas vezes. Ver como é que é a prática, viver aquilo, ver o que está dando errado, o que está dando certo e trocar experiências. Então, inclusive, é uma oportunidade que a gente dá para os professores, a partir do celular que eles têm em sala, se filmar, pedir feedback, porque a profissão do professor, muitas vezes, é uma profissão muito isolada, né? Ele está ali na sala de aula, de porta fechada, e ele quer um feedback, muitas vezes. A gente percebeu que no início teve uma resistência enorme, porque as pessoas viam isso como uma forma de a gente invadir um espaço, né, do professor, quando a gente falou, olha, a gente não está avaliando, primeiro que não é o seu gestor que está olhando, quem está avaliando é um outro professor, e não é uma avaliação, é uma troca de ideias.
E a partir disso a gente conseguiu criar uma cultura, uma plataforma, né, que a gente chama de Leva Mais, onde os professores eles podem botar vídeos deles dando aula e falando, ó, isso aqui que eu faço dentro da minha sala, olha que legal essa experiência. Outros professores podem pegar isso e aplicar na sala. Eu vou dar uma experiência prática, assim, por exemplo, falando de formação para uso de tecnologia, a Ana colocou isso muito bem, né? Toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente tem que perguntar, tecnologia para quê? Né? Qual é o propósito? Qual é a reflexão que a gente faz sobre qual uso de tecnologia que a gente quer? E aí, nesse contexto de polarização e da dificuldade que a gente tem de discutir as coisas de uma forma tranquila, teve uma experiência do professor que ele, dentro da sala de aula dele, através do uso de tecnologia, mas a gente aplicou isso sem tecnologia posteriormente, ele fez uma aula, né, na qual a exposição era o seguinte, ele pegava temas extremamente polêmicos. Então, era liberação de drogas, na época, invasão de propriedade pelo sindicato do MST, pegava aborto e colocava. E aí a gente entrava, eu dei aula para os professores inicialmente, a gente se dividia e fazia o seguinte, um era o conservador e outro liberal. E depois a gente invertia esse processo. E a gente usava a tecnologia da seguinte forma, a gente perguntava para os alunos, e sem expor isso inicialmente, o que você é a favor ou contra? E as respostas vinham para a gente segurava essa resposta, e depois a gente colocava a resposta, sim ou não. O que acontecia imediatamente no momento em que a gente colocava isso no quadro? Os alunos começavam a se revoltar. Porque, por exemplo, isso, a boa notícia, pelo menos na minha opinião, é que tanto na classe C, né, nas escolas que a gente fez na classe C quanto na classe A, os alunos, em vários temas, são extremamente progressistas, e outros são contra. Por exemplo, redução da maioria penal, existe um conservadorismo enorme dos jovens, classe C e classe A. Quando você olha para a questão da liberação de drogas ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, não vou nem chamar de casamento, porque isso já é polêmico, né, mas a união civil de pessoas do mesmo sexo, isso já eles são extremamente liberais, na média. E aí, a gente fazia isso e deixava eles ir para o recreio. Quando voltava, a gente discutia, pessoal, a gente não quer falar para vocês o que é certo e errado, mas vamos reparar no seguinte, quantos de vocês, a gente pedia para eles levantarem a mão, quantos de vocês são totalmente conservadores ou totalmente liberais? Ninguém levanta a mão. Porque as pessoas, elas são, ninguém exagera, mas assim, pouquíssimas. Né? As pessoas, elas têm visões diferentes sobre temas diferentes. E a nossa turma não é toda conservadora e liberal. E eles passam a se olhar. E outra coisa que acontece é que, por exemplo, eles olham, tem um aluno que é contra a união civil do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. Eles começam a querer acusar esse aluno. Quem é? E é anônimo, né? Então, quem é esse aluno? E a gente fala, não é esse o ponto. E aí a gente criou uma discussão extremamente rica com esses jovens sobre o que é liberalismo e conservadorismo do viés social. Isso é uma prática que foi replicada por outros professores. Por que a tecnologia foi importante? Porque ela permitiu um anonimato que muitas vezes o aluno não se posiciona por não ser anônimo. E depois, uma coisa que foi extremamente curiosa, que vários elementos a gente viu, é que alunos que nunca falam em sala de aula, no momento posterior, eles levantam a mão e passam a participar muito. Porque eles posicionaram o que eles acreditam mesmo de forma anônima. E se permitem, então, falar. Então, tecnologia para quê? E isso é replicado numa comunidade tecnológica, os professores trocam ideia e replicam nos ambientes de sala de aula. Isso é formação e serviço. Débora, como é que você sente isso na sua escola? Porque você acabou angariando recursos que não teve participação do Estado, né, do município. Me conta aí. E o que você sente falta? Como é possível? Entendeu? Porque são pequenas luzes que a gente encontra. Né? E eu já ouvi muitos professores que estão muito desesperançosos. E aí, o que a gente, nessas conversas, nesses debates, a gente fala? Como você pega essa desesperança, né? Como é que você pega essa inquietude e transforma em algo positivo e muitas vezes sem esse apoio que é necessário, né? E como ele pode ser necessário? Como é que ele pode vir à tona esse apoio? Bom, persistência. Eu acho que a palavra aí é persistência. Não foi fácil no começo. Primeiro que assim, os meus alunos tinham uma concepção que o uso da tecnologia era entretenimento. Eu tive que mudar toda uma regra cultural com eles, né? Fazer eles enxergarem. Primeiro que eles também acharam sem sentido fazer isso, né? Professora, você quer que a gente tenha uma aula pública, você quer que a gente recolha o lixo da rua, que não é papel nosso, porque teoricamente para eles era um papel do Estado, né? Um papel da prefeitura, e você quer que a gente transforme, aprenda a transformar isso. Então, teve todo esse trabalho de mudança de atitude.
E eu acho que a gente só vai conseguir realmente democratizar esse uso de tecnologia ainda na sala com mudança de atitude. Eu acho que é o primeiro ponto. O professor ainda não está preparado para lidar com a tecnologia. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade. Porque nós nascemos em épocas diferentes que nasceram os nossos alunos. Os nossos meninos nasceram nessa era tecnológica. O professor, não. Primeiro que o professor já tem o medo de trabalhar com essa questão da tecnologia, justamente porque ele não vivenciou isso, ele não domina isso. E admitir perante o seu aluno que ele não tem esse conhecimento é algo grave. Então, por isso que eu acho que a mudança de atitude é o primeiro passo. Não foi fácil, como não foi fácil fazer eles entenderem que eles iam aplicar todos esses conhecimentos de português, matemática, história, geografia em cima de um problema. E eu acho que essa atitude empreendedora ela deve ser trabalhada dentro da sala de aula. Por quê? Porque ela desenvolve raciocínio lógico, você trabalha com resolução de problemas, né? E você tem diversas formas de trabalhar isso, incluindo a questão da tecnologia. Olha que bacana você chegar para o seu aluno e falar assim, puxa, você vai resolver esse problema e nós vamos utilizar mapa mental. Esse menino vai ter que descobrir esse problema, que foi um pouco o que aconteceu. Muitas das coisas que nós construímos juntos, né, porque eu falo para eles, nós construímos esse projeto juntos, foi através do que eles trouxeram de solução. Então, professora, nós vamos acionar a prefeitura para que a prefeitura não descarte, não coloque mais material em cima de um córrego, para que esse córrego não transborde mais, porque em dia de chuva era isso que acontecia, né? Imagina, você ter o material de descarte de lixo em cima de um córrego. E eles começaram a perceber isso, através do quê? De ações empreendedoras, né? Realmente não foi fácil esse caminho, porque assim, a gente precisa das políticas públicas, a gente precisa, sim, garantir o mínimo de infraestrutura, isso precisa ser revisto, mas também, eu acho que você jogar isso já como uma ação para o seu aluno resolver, é muito positivo. É muito positivo que ele contribua com soluções locais. É muito positivo que esse aluno ele olhe e ele consiga encontrar caminhos, né? Mesmo quando ainda falta. Então, assim, a palavra que eu vou falar aqui para vocês é persistência. O que te inspirou a levar um projeto desse? Você chegou a fazer uma especialização, foi por conta? Como é que surgiu isso dentro da Débora? Gente, eu sou formada em humanas, formada em letras e pedagogia. A única certeza que eu tinha é que eu precisava transformar a vida desses meninos e oferecer para eles a mesma capacitação que hoje uma escola particular tem. Porque é exatamente isso. Você pegar a pesquisa que o Porvir realizou, você fala, puxa, o sonho desse menino é aprender robótica. E como no sonho da escola pública ainda usar a tecnologia só para pesquisar? Isso não entrar na minha cabeça. Então, assim, eu fui aprendente, eu não sabia nada. Gente, eu não sabia nada. Programação, para mim, era um bicho de 7 cabeças. Mas eu me permitia aprender com esses alunos. Eu me permitia estar junto com eles, a colocando uma luva, recolhendo material, a estar provocando, a estar pesquisando e aprendendo no processo. Porque eu acho que o tempo mudou também, né? A gente não tem que saber tudo. Eu acho que a gente aprende muito com o aluno. E, puxa, que felicidade quando eles começaram a resolver esses problemas e a colocar, e a me ensinar. E que bacana aprender com eles dentro desse processo. Então, assim, eu não sabia, não tinha nenhum conhecimento, mas eu me permiti aprender dentro desse processo com eles. Posso fazer uma pontezinha aqui? Quer dizer, linda. Na verdade, o que a professora Débora fez foi um link com a matéria inicial, porque aquilo ali que a gente viu nas ocupações é empreendedorismo, é formação política. E, mais do que tudo, ela está dizendo, para responder a pergunta, como ganhar escala, é fortalecendo o professor. É tendo política pública de fortalecimento das escolas públicas enquanto espaços políticos de criação e não de consumo, de relação com outros saberes. Que eu hoje de manhã, lendo o jornal, o Globo, aí vi uma entrevista do Jeremy Narber, sobre um antropólogo, sobre conhecimento indígena. E aí o repórter perguntou para ele sobre como é que os índios viam a ciência, a nossa ciência. Olha que bonita a resposta, pequenininha. A maioria dos povos indígenas com quem falei está um pouco perplexa com os cientistas e a sua maneira de operar.
A ciência se apresenta com um desejo de conhecimento para o bem comum, mas transforma as coisas em produtos comercializáveis e mantém os lucros para si. Quer dizer, esse que é o ponto. Quer dizer, quando você transforma essas questões que a professora Débora traz em práticas cotidianas da escola, de produção, como a gente diz, é um mantra nosso, de culturas e conhecimentos, e não de consumo de informações, você qualifica todas essas palavras que estão em moda hoje. Colaborador, colaboração, inovação, empreendedorismo, tudo isso. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é não tirando o foco da tecnologia. Mesmo porque uma das características fundamentais desse momento, e é por isso esse nosso desconforto, é que a gente nasce e morre passando por 3 ou 4 tecnologias. Quer dizer, quem é mais velho lembra, o Tamagotchi virou um inferno da educação. Nunca mais nem se fala. Depois veio o Orkut, nunca ninguém mais se fala. Depois veio o Facebook, ainda se fala. Mas daqui a pouco não vai se falar mais se a gente tiver um mecanismo... WhatsApp agora, mas se a gente tiver um mecanismo de regulação. Exatamente. Porque não sei se vocês sabem, mas GAFA é o acrônimo que é conhecido, Google, Amazon, Facebook e Apple, tiveram lucros em 2017, equivalente a 26% do PIB brasileiro. Pode deixar essas empresas fazerem o que quiserem? Temos que nos apropriar. Temos que nos apropriar e regular. Exatamente. Porque, efetivamente, eles se constituíram como um meio de comunicação livres com o poder do dinheiro. Entendeu? Esse é o ponto. E, no governo passado... Estranhamente, Ana participou desse projeto, levantando experiências inovadoras, o mesmo governo que implantava uma base nacional comum curricular, que é um engessamento, quer dizer, está identificando as experiências inovadoras que precisariam ser fortalecidas e quer implantar desde o passado uma base que é extremamente engessadora. Percebe? Quer dizer, projetos como esse começarão a ser encostados nas paredes, possivelmente. Então, esse desafio de fortalecer a educação a partir de baixo para cima é fundamental. Sem ele, a gente não transforma nada. O Guilherme deu uma passada sobre esse assunto, falando de uma tecnologia que ele utilizou para informação, né, conhecimento dos alunos sobre vários temas que rolam aí no nosso dia a dia, seja de valorização da mulher, ou o que eles acham, se eles são contra ou a favor, né, da questão política. A Comissão Especial da Câmara adiou para terça-feira que vem a análise do projeto Escola Sem Partido. Eu sei que é um tema super polêmico, que a gente pode tentar passar de uma forma que a gente já está 21 minutos para terminar, e ainda tem mais uma reportagem, para ver se dá tempo de mostrar, e eu vou colocar uma pergunta. É muito difícil ser mediadora de um assunto de educação. É mais fácil fazer matéria, né? Não, muito mais, gente. Eu prefiro mais ouvir vocês do que falar. Mas vamos lá, essa proposta, ela pretende limitar o que os professores podem falar nas escolas, proíbe abordagens de identidade de gênero na educação. E é um assunto extremamente polêmico, que a gente conversa aí até com a nossa própria família do que pode e o que não pode falar. Uma pergunta aqui do Gustavo. A escola de hoje vem desde a Revolução Industrial, onde o mundo dependia de seguidores, o mundo mudou muito, as pessoas querem ser protagonistas da vida delas. O Nelson falou sobre a politização aqui da escola, politicalização. Qual tipo de política deve ser seguida? A do professor, a do aluno, a do governo, ou todas? Né? Como é que o aluno vai escolher para onde ele quer ir? Como é que a gente fala sobre esse projeto, gente? Que terça-feira já está lá no... na Câmara. Primeiro, a gente tem que falar muito sobre essas coisas, né? E a gente tem que falar sobre essas coisas com todas as pessoas desse país. Eu acho que tem um nível de desinformação muito grande, até pelo nome que se escolhe, né? Escola sem partido. Ninguém quer que a escola tenha um partido. Então, esse nome é um grande engodo, porque não é isso que o projeto de lei reza, né? Eu queria dizer para você, assim, em primeira mão, primeira coisa, que o meu partido é a escola.
Eu acho que é isso que a gente precisa. O nosso partido tem que ser a escola, porque essa questão de colocar o tempo inteiro a escola sob suspeita é o que mais, para mim, parece suspeito. Porque não quero que vá para a escola, vamos para o homeschooling. Por quê? Né? Não, quero que tudo que aconteça na escola seja controlado. Por quê? Quando a gente pensa que a educação é a maior... Né, o maior caminho para o empoderamento das pessoas, quando você bota uma escola em questão, você está justamente tentando coibir esse empoderamento, mas é óbvio, é claro. Né? E quando você fala de não poder conversar sobre as questões mais polêmicas, que já são presentes, parte da sociedade, isso não pode ser discutido na escola, que escola é essa? Vai criar uma redoma, então, para os meninos estarem ali dentro de uma situação absolutamente artificial? Se a escola é um lugar artificial, como é que você prepara as pessoas para a vida? Se a escola não dialoga com as questões mais prementes da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, elas não são triviais, elas não são um projeto de lei, elas são um projeto profundo. E, assim, nesse momento, se a gente, enquanto indivíduos, não estiver muito atento e muito ativo no processo de compreender e de se posicionar e de agir, a gente vai perder por WO. Eu estou muito preocupada. Nós estamos colocando essa ideia de vamos fiscalizar a escola e ninguém vai lá contribuir com a escola. Se está ruim, vamos juntar, que ninguém larga a mão de ninguém, vamos ajudar a escola. A gente precisa de suporte e de solidariedade em relação à escola e não de colocá-la sob suspeita. Então, muito cuidado com essas coisas. Isso eu acho que a gente precisa entender quais são as correlações que tem aí nesse projeto. Trazendo a plateia aqui para participar, o Maurício Oliveira colocou assim: um aluno estuda cerca de 18.000 horas até se formar na faculdade. Salvo algumas exceções, pouquíssimo tempo é dedicado pelos educadores e instituições de ensino ao processo de autoconhecimento. Se o aluno não aprende a se conhecer, como conhecer seu propósito e se tornar um profissional feliz, realizado e capaz de agregar valor para a sociedade? Essa questão do autoconhecimento é trazida muitas vezes pela política no contexto maior da palavra, o que a gente vai oferecer de conhecimento e de debate para aquele aluno se conhecer, não é verdade? Perfeito. E assim, eu acho que é um processo, quando a gente coloca autoconhecimento, esse autoconhecimento está relacionado a uma série de elementos que vão desde uma metacognição, ou seja, como eu aprendo, internalizo o conhecimento, cada vez mais é importante, até o autoconhecimento político, como eu me coloco, me posiciono. E aí, de novo, vem um conflito intergeracional grande que a gente tem vivido, né? Eu acho que quando a gente traz para um elemento como o Escola Sem Partido, eu acho que é uma visão um pouco que falta do real acontecimento dentro da escola, o que de fato acontece, né? O que é muito curioso, muitas vezes que a gente vive com as famílias, e elas vêm colocar, e aí a gente posiciona ou fala de algumas coisas do comportamento do aluno dentro da escola, e é muito engraçado, porque as famílias falam, não, mas esse não é o meu filho. E aí eu falo, você está certo, esse não é o seu filho, esse é o seu filho dentro da escola. E o seu filho dentro da escola é muito diferente do seu filho na mesa de jantar. Se é que tem uma mesa de jantar, né? Que muitas vezes a gente sabe que não tem. Então, acho que assim, já era importante o autoconhecimento, sempre foi importante o autoconhecimento, e o autoconhecimento se torna cada vez mais relevante num mundo onde a tecnologia, de novo, torna a gente, né, o Nelson falou de 4 tecnologias, né, mas eu acho que cada vez mais vai ser mais rápido, porque, de fato, as tecnologias são exponenciais hoje. A forma como a gente se vê no mundo de tecnologia, vamos lembrar, voltando para a discussão do WhatsApp, que até pouco tempo atrás, eu não sei vocês, mas eu não era tão ansioso, porque eu não tinha a cada 5 minutos alguém que está longe de mim, pensando em outra coisa, jogando na minha tela alguma informação que eu não sei se é verdade ou não é, eu não sei como é que funciona, e a gente perde noção de quais são os nossos próprios vieses, se a gente está ou não está numa bolha tecnológica. Enfim, então sim, a escola vai ter que repensar a forma como o aluno entende sua própria formação, quem ele mesmo é, que ele se aproprie desse elemento, que ele se autoconheça, não só a si mesmo, como a si mesmo nos contextos sociais diversos onde ele vive.
Então, isso já era importante. Hoje é fundamental. A gente tem feito algumas coisas nesse elemento. A gente tem trazido, tem um programa há 4 anos que a gente desenvolveu e tem desenvolvido todo ano, você tem que desenvolver e redesenvolver, de habilidades socioemocionais, né, que é um programa hoje que atinge 100 mil jovens, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais trazer, né? Tem exemplos de escolas públicas maravilhosos também, de professores empreendedores fazendo isso dentro das escolas públicas, de pensar em propósito de vida, né? E isso é um elemento que é muito engraçado, como a escola ela tende a pensar muitas vezes, e a escola, assim, a escola é um elemento da sociedade, né? Então, tá o tempo todo a gente pensando o que a escola tem que fazer. E muitas vezes, quando você conversa, as pessoas falam, não, mas o propósito o aluno encontra sozinho. Não. É muito difícil encontrar propósito, né? E a escola ela tem que posicionar lugares para que o jovem possa discutir isso. Por que você quer ou não quer fazer o que você quer fazer, e quais são os fundamentos do que você está aprendendo, e como o que você está aprendendo, a base ou não base, ou seja lá o que for, se relaciona com o que você vai ser no futuro, né? E essa é uma dificuldade enorme que a gente está tendo, e a gente está aprendendo. Acho que não tem nenhuma escola que realmente possa falar, eu sei fazer isso com propriedade. A gente está aprendendo junto. E tem que aprender cada vez mais. Queria pegar esse gancho para mostrar a última reportagem, que também dá luz a um projeto que teve um apoio de uma instituição, mas até conversando com o Nelson, é possível fazer em outras escolas também, e que a gente fala muito sobre a questão do socioemocional, que é muito falado, mas fala-se por quê? Porque quando você encontra esse propósito, quando você consegue fazer com que esse aluno se coloque no mundo e fala, poxa, eu estou entendendo o que eu vim fazer aqui, eu estou entendendo o que me faz feliz, eu estou entendendo que eu sou livre para pensar da forma como eu gostaria de pensar e de trazer também as questões da minha família para cá. Então, é um professor lá do Rio de Janeiro, o professor Wilman, e que ele participou desse projeto lá no Rio de Janeiro, numa escola pública chamada Chico Anísio. Por favor, se vocês puderem colocar para a gente. Nesta escola, Denise conhece bem a Nicole. Ela é minha ex-aluna que está aqui, que estava me parabenizando, né? Ela é uma amante da escola, ela gosta de estudar, uma boa menina, estudiosa. Aqui nela tem uma coisa que, sabe, é muito... Ai, eu não gosto nem de falar. Mauro procura entender os sentimentos de Jennifer. Quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Professor, eu não sei quem é que mora em comunidade, mas eu moro. Eu acho que não só em guerra de facção, mas todo dia a gente é ameaçado. Porque a gente anda pelas ruas, a gente vê armas, drogas, com crianças. Eu aconselho que todo mundo que trabalha em educação tem que ter uma escuta atenta. Você não pode entender o aluno se você não escuta o que ele está sentindo. Estamos numa escola estadual do Rio de Janeiro que fica no bairro do Andaraí. Em pouco tempo, percebemos como o ensino aqui é especial. A base de todo o projeto está em abrir espaços de escuta. Mesmo que seja anônimo, eu ficaria com medo de espalhar e tal, e essas pessoas que eu denunciaria viessem atrás de mim e da minha família. Hoje, 260 alunos estão matriculados no ensino médio e a escola se torna atrativa para eles de várias formas. Quem está responsável pela biblioteca hoje aqui? Ninguém. Você? Eu tomo a liderança, porque é responsabilidade, porque eu estou com a chave da biblioteca e todos me respeitam. O projeto de vida é onde o professor se coloca ao lado do aluno. O que significa para vocês terem esse espaço? A gente senta em roda, a gente faz trabalho todo mundo junto. O professor ele vem com outro tipo de abordagem na gente. São certas coisas que se eu chegar nela, a gente por ser a mesma idade, tipo, por compartilhar das mesmas coisas, a gente não saberia como ela me dá o retorno e eu dar o retorno a ela, coisa que ele faz assim com a gente. Um ensino inovador nessa escola pública só foi possível porque em 2013, o Instituto Ayrton Senna, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio, desenvolveu um projeto que trabalha com o socioemocional do aluno. O que você está achando do ensino público nesse formato que você está vivendo? Nesse formato eu estou gostando. No formato tradicional eu estava a ponto de sair já da educação. Outro ponto do projeto. Os estudos orientados acontecem fora da sala de aula. O que é o eu? Estudos orientados, é um tempo para a gente fazer os trabalhos que a gente não leva para casa. Todo mundo acha que o aluno ele é movido por pontos, por nota. O que eu vejo é que o aluno aqui ele é movido pelo desejo de aprender. Quando a gente sair daqui, a gente vai sentir muita falta dessa escola. Os professores são muito legais, eles dialogam com a gente como se fosse assim, nossa família. Aqui é a minha segunda família.
já pude fazer reportagens de outros projetos em outras escolas que não receberam o apoio do Instituto, mas no começo a ideia era passar um pouco da metodologia para outras escolas públicas estaduais do Rio, que não aconteceu. E existem aí vários percalços aí, desafios, né, no meio disso. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que já dá para responder agora, e depois eu vou deixar para vocês finalizarem. Thaís, quando termina a reportagem sobre educação, o que você pensa que pode mudar o ensino no Brasil sendo jornalista? Sendo jornalista, na verdade, assim, essas reportagens foram feitas porque eu tenho muita vontade de mostrar essas histórias e de poder ouvir pessoas que entendem bem da educação e os alunos, o que eles querem, e eu pego tudo isso aí, coloco numa edição. Muitas vezes falta mais espaço, sim, na televisão para falar de educação. Eu acho que a gente precisa falar disso também. Então, a gente precisa ter pessoas também engajadas dentro da nossa área, que possa conhecer esses projetos, conhecer essas histórias, conhecer novas formas, cobrar, ver o que está ruim, mas também não só ficar apontando o dedo, porque muitas vezes eu sei disso, assim, o jornalista tem aquela coisa de, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, e aí só fica mostrando o que está errado, e, gente, vamos mostrar o que está dando certo, vamos mostrar o que precisa ser feito, vamos cobrar, mas também vamos ir atrás de mostrar essas histórias e colocar cada vez mais em pauta a educação. Eu não acredito mais em nada do que não seja primeiro a educação, para depois a gente falar de outras coisas. A gente pode falar de economia? Claro que pode. Mas se a gente não começar a falar qual que é a base daquela pessoa, que base ela precisa ter para que ela possa chegar lá na frente, para que ela possa trazer mais economia, para que ela possa aumentar o PIB, entendeu? Para que a gente possa passar conhecimento para fora do Brasil. Então, assim, sendo jornalista, eu acredito nisso. Dar mais voz a essas pessoas aqui, que estão sentadas com a gente, dividindo e compartilhando, né? Eu acho que a gente pode começar a caminhar aí. Temos 7 minutos e pouquinho, é horrível esse tempo, gente. Aquele tempo de debate, né? E falar um pouquinho, cada um, do que a gente pode fazer agora. O que é possível agora, neste exato momento, para que a gente ande. Eu queria dizer só que eu sou jornalista também, né? E aí, primeiro, o meu movimento foi, ao invés de mostrar os problemas, eu quero mostrar as soluções. Aí, depois, meu movimento foi, mas eu também quero gerar solução. Acabei largando o jornalismo e enfronhando na educação, mas eu comecei fazendo oficinas de mídia com a garotada, fora da escola, né? E aí, depois, eu entendi que, se a gente não muda a escola, também não adianta só ficar fazendo o programa complementar a escola, né? Na escola mesmo que tudo acontece, é onde eles estão. E eu queria dizer para vocês assim, quando a gente escuta esses meninos, eles falam de duas coisas primordiais. A primeira é que eles querem uma escola que seja acolhedora. Então, essa matéria aí do chicanismo mostra isso. Não é nota mesmo que motiva, motiva um ambiente acolhedor, em que eu me sinto estimulado, eu me sinto animado, eu me sinto protegido, afetivamente acarinhado, né? Tem essa coisa mesmo. Acho que a relação que Débora estabelece com os alunos dela e que fazem com que eles venham até ela, inclusive, às vezes, para falar de coisas que não tem outra pessoa para quem falar, é porque esse vínculo está ali e é muito forte. A segunda coisa que eles falam, assim, eles querem fazer coisas. Então, não adianta a gente ficar com esse modelão de escola também convencional, que é a escola que só fala coisas ou transfere coisas. Eles querem ser mão na massa, eles querem ser protagonistas, eles querem ser empreendedores, eles querem ser agentes de transformação da sua comunidade, eles querem ser agentes de transformação da sua vida. Então, a gente tem que pensar uma escola que também dá essa resposta para a garotada, né? E aí, já que vocês estão aqui num sábado, na hora do almoço, esse tempo todo, eu imagino que vocês já sejam meio ativistas da educação, né? Então, eu queria fazer um convite. Enquanto jornalista um pé lá, outro pé cá, há 6 anos atrás a gente criou um site chamado porvir.org, que é um site especializado em inovações em educação. Ao longo desse tempo, a gente foi vendo assim, que
A escola vai se transformar quando tiver essa mudança de cultura, essa mudança de atitude, essa mudança de percepção, quando a gente entender melhor o que esperar da escola, demandar isso e arregaçar as mangas para fazer isso acontecer. Então, a gente resolveu agitar aí todo mundo que está pensando nisso, e começar uma grande mobilização. É uma ação de comunicação mesmo, de esclarecimento, de engajamento, né, de dar luz a essas coisas que já estão acontecendo. Então, eu queria convidar vocês para fazerem parte dessa mobilização. Ela vai ser lançada dia 22 de novembro. Ela já tem 100 ativadores aí misturados de todas as regiões do país. Débora é ativadora. Ela se chama Escolha Transformar, Escolha, Escola, Transformar, Escola. E quem tiver interessado em ser ativador, difusor, aí, quiser conhecer mais, vocês podem mandar, no momento, ainda só um e-mail para o porvircontato@porvir.org, para saber mais, se engajar e dia 22 sair com a gente com as primeiras ações de comunicação, dizendo por que a gente escolhe transformar a escola. Obrigada, isso, tá? Então, Ana. obrigada por tudo isso aqui, por esse momento de também a gente se reenergizar e de não perder as esperanças de ninguém largar a mão de ninguém, né? Então, vamos lá. Obrigada. Viu? Débora, por favor, suas considerações finais. Também, essa é uma forma de colocar e aumentar a escala, né? Aumentar esse alcance, que eu acho que é como ganhar escala aqui, as experiências educacionais inovadoras. Como é que você está ganhando essa escala lá dentro? Você está compartilhando aqui com a gente? Você compartilha com outras escolas? Bom, eu acho que uma forma é realmente dar voz para o professor. Eu ainda não me conformo muito que quando tratam de políticas públicas e não envolvem o professor. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser mudada nesse primeiro momento, fale de educação com quem faz educação. E hoje quem faz educação é o professor que está no chão da escola pública ou da escola particular. A segunda coisa é vamos dar voz para esses meninos, né? Vamos permitir deixar ele falar. A minha experiência me mostrou que quando eu permiti que esses alunos falassem, as coisas começaram a mudar dentro da sala de aula, né? Eu leciono hoje uma disciplina que ele não tem avaliação, ela não tem nota. Tudo que eles fazem é porque eles querem fazer. Eles já tiraram 1 tonelada de material das ruas. E estão envolvendo outras pessoas, né? Então, essa forma de você permitir que o aluno fale e que a gente consiga apoiar essa educação é uma forma de engajamento. Então, o meu convite é que todos aqui possam se engajar na educação, dar a mão para uma escola ainda pública que merece atenção, merece carinho, porque, assim, apesar dela ganhar grandes rótulos, a Thaís sabe disso, né? Porque, enfim, as pessoas ainda apontam que a escola pública é uma porcaria no nosso país, e não é, porque tem grandes educadores fazendo muitas coisas, mas que a gente consiga, então, apoiar e dar essa atenção necessária à nossa educação no nosso país. Obrigada, Débora. Nelson, por favor. Eu acho que nessa linha, tempo pequeno, mas só para dizer que a primeira coisa fundamental é a gente entender que a escola, particularmente a escola pública, vem se transformando. Então, não acabar com essa ideia de achar que a escola ficou no passado. A escola não ficou no passado, ela vem se transformando muito. O problema é que a sociedade está se transformando com uma velocidade muito maior do que ela está sendo capaz de se transformar. E para que a escola possa se transformar, nós precisamos de políticas públicas que fortaleçam o professor, que fortaleçam a escola pública. E do ponto de vista da sociedade, e obviamente quando a gente fala isso da sociedade, a gente está falando também da escola e do papel da escola. A gente precisa de uma sociedade que não só respeite a diferença, mas que enalteça a diferença. Nós precisamos enaltecer a diferença e não apenas ter paciência com o diferente. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem, quando a gente enaltece o diferente, da gente construir uma sociedade justa que
poderá ser chamada de nação. Se nós não tivermos uma sociedade que efetivamente enalteça diferente, nós teremos apenas um país que convive e provavelmente com muitas guerras, com muita violência e com muita intolerância, e a gente não pode aceitar isso. Afinal de contas, o planeta precisa sobreviver. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Nelson. Guilherme, por favor. Eu tenho... Você tem muito... Você tem tenho 0 segundos para falar. Eu acho que eu vou... Tchau, pessoal. Não, tô brincando. Primeiro, assim, de novo, eu acho que a gente está num momento em que... Na verdade, a gente sempre teve nesse momento, né? Onde a gente tem que ocupar os espaços que cabem a nós e encontrar os espaços que cabem a nós. E é um momento em que a gente... Eu tenho muito orgulho e muita felicidade de estar numa mesa como essa, onde a gente consegue encontrar pessoas que, em seus lugares, encontraram como ser ativista, né? Existe ativismo em todas as partes. E aí, assim, para mim é muito legal, porque também é um certo ciclo que se completa. A Ana, ela faz um trabalho que eu acho espetacular. Já me candidato a participar desse processo aí que vocês estão criando, no qual eu, por muito tempo, eu consegui aprender muito com o Porvir, por exemplo, para poder transformar e informar outras pessoas. Durante anos eu fiz um clipping de educação, porque era como eu via, o que eu consigo fazer para informar outras pessoas sobre o que tem de bom nesse mundo, né? E o que tem de ruim que a gente precisa mudar. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que fazer e continuar fazendo é conversar, se inspirar o tempo todo para conseguir individualizar. E quando eu falo individualizar, não é individualizar porque a gente tem uma sociedade onde cada um está no seu espaço, mas, pelo contrário, é individualizar para o coletivo. Porque o indivíduo faz parte de um contexto, e os contextos são transformados pelos indivíduos e vice-versa. Então, assim, eu acho que dentro dos nossos espaços, dentro dos lugares onde a gente está, cabe a nós, e daí é um convite que fica, e eu estou tentando aprender a entender isso, né? A gente estava discutindo um pouco, eu acho que aqui a gente está num espaço onde as pessoas têm cabeça mais ou menos parecida. Né? Eu acho que ninguém aqui brigou, está todo mundo falando, muito bonito, muito legal, acho ótimo. Mas como é que a gente leva isso aqui agora, que a gente está fazendo, para pessoas que talvez ainda não estejam dispostas a ouvir? Para pessoas que talvez ainda não entenderam a importância do que a gente... Bom, pelo menos para a gente, a importância do que a gente está falando. Né? Para pessoas que talvez achem que um elemento como botar um cartaz numa sala de aula não tem real influência na educação ou no que vai acontecer. Como é que a gente conversa? Eu acho que o que a gente está tentando entender é como é que a gente conversa num mundo onde a informação é rápida, onde as conclusões são tomadas antes da gente sequer refletir. Então, é um processo de reflexão muito contínuo, que a escola está, sim, se transformando, mas essa transformação envolve a gente com visões muito diferentes, e a gente está disposto a também não, num mundo onde a gente, por vezes, pode se desesperar, não se desesperar. É importante a gente buscar as pessoas que estão conseguindo transformar as Ginas, os Wilmans, as Déboras, que conseguem lá fazer, né, e dar voz para essas pessoas, como a gente vê cada um de nós tentando fazer um pouquinho aqui. É essa conversa que a gente tem que aprender a fazer. É muito difícil, às vezes a gente cansa, né? Mas às vezes quando a gente entra numa escola e vê uma criança desenvolvendo trabalhos que são delas, aí que a gente lembra do que a gente está fazendo todo dia. E aí a gente acorda feliz e a gente transforma. E é isso que eu acho que eu vou continuar fazendo para a minha vida toda, eu espero. Persistência. Muito bom. Quero agradecer muito a participação de vocês por nos enriquecer. Eu falo que eu não sou uma especialista em educação, mas eu amo entender cada parte, e é muito importante, a gente precisa compartilhar, e eu vou estar aqui sempre batalhando por compartilhar. Eu quero só aproveitar dar um recadinho para vocês, que a Globo está lançando aqui Cadernos Globo, tem vários, é uma publicação periódica impressa e digital, com edições temáticas, que aprofundam debates sobre assuntos relevantes, assim como o que a gente está tratando hoje na educação, né, na questão da educação. Então, a gente teve 2 lançamentos esse ano, tem tudo a ver com o papo que a gente teve aqui e também com esse festival. Um é Futuro em um Mundo Inundado de Dados, e o outro é no Caderno Globo Professor, que vai ser lançado agora terça-feira, eu vou participar, e reúne depoimentos de educadores de todo o Brasil da rede pública de ensino, contam desafios, motivações, experiências, tem dados, pesquisas, é importantíssimo para a área de educação, para quem está estudando, para os alunos, para os professores, para quem quer debater, para quem quer compartilhar em casa. Eu acho que é isso, são as informações aqui do lado da TV Globo, da Rede Globo, da responsabilidade social, a gente faz a nossa parte aqui. Quero agradecer
Muito obrigada pela participação de vocês, pela paciência. Me perdoem se eu não pude fazer todas as perguntas, não é fácil mesmo, mas eu imagino que em algum momento aqui as respostas tenham alcançado a pergunta de vocês, tá bom? Obrigada, gente.